Fala, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal do Pintura Relâmpago. Meu nome é Davi Calil e eu tô aqui hoje para fazer uma pintura nova com uma temática velha, que é um velho mais querido, na verdade, do meu coração, que é o Adoniran Barbosa, né? Relembrando que estamos neste momento em campanha no Catarse pela reimpressão da HQ Quais Paligundum, que é uma HQ escrita pelo Roger Cruz e pintada em aquarela e guache por mim. É a única HQ que eu fiz todinha em técnica tradicional. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Quem tiver curiosidade de conhecer, quiser adquirir a HQ, está num preço promocional também no Catarse. E vale lembrar, esses estudinhos, essas pinturinhas que eu fizer do Adoniran Barbosa ao longo desse próximo mês, os originais também estarão à venda na campanha do Catarse como uma recompensa, com um preço bem promocional também, dentro do valor que eu trabalho dos meus originais. E essa eu vou fazer agora do jeito de pintura relâmpago mais tradicional, mas as próximas eu quero também brincar com o desenho do Roger Cruz. Então eu vou pegar um Adoniran que ele desenhou e fazer um guache em cima, que vai ser mais estilizado, e por aí vai. Beleza? Vamos começar então? Vamos lá. Eu tô com uma foto do Adoniran, né? Eu peguei várias fotos dele, tá aberto aqui no computador, não dá pra mostrar pra vocês, mas não tem tantas fotos do Adoniran assim. Se vocês forem na internet procurar, vocês encontram. De qualquer maneira, a foto é um ponto de partida, vale lembrar, como o querido Gonzalo Cárcamo sempre fala, é um ponto de partida e não um ponto de chegada, né, a referência. Então a gente não faz para ficar igual a referência, a gente faz, a gente usa as informações da referência para chegar no nosso trabalho, né? Não menosprezando a importância e nem supervalorizando também, mas somente copiar uma foto não é o interessante. O interessante é usar a foto realmente para entender e absorver mais informações e daí chegar num trabalho um pouco mais pessoal, pelo menos. Bom, eu vou usar a mesma paleta que eu usei na capa original, que é magenta, amarelo, né, uma família de análogas, magenta, amarelo e os vermelhos, laranjas que surgem da sua mistura. Vamos começar então fazendo esse desenho de uma maneira, né, que é o de sempre aqui que eu faço, clarinho, aguado, e colocando o foco do início em formas geométricas, né, básicas. Tem esse chapéuzinho, ele tem um chapéuzinho na diagonal aqui. Tá vendo? Então, eixos, né, ó, o eixo da aba do chapéu, o eixo do rosto do Adoniran, tá aqui o eixo dele. A linha que desce pro pescoço. Fechar essa gola também, ó. Gravatinha borboleta. O Adoniran é legal porque ele é icônico. Ele tem características que ele criou desse personagem aí dele. A gravatinha borboleta, o chapéuzinho inclinado, o bigodinho. Então, é um cara marcante. Se vocês não conhecem, gente, eu falo bastante do Adoniran. Se vocês não conhecem, eu vou até postar outros links depois com entrevistas com ele, com músicas dele. Ele é incrível, é um sambista aí dos meus favoritos. As letras, principalmente, sempre me chamaram a atenção, até antes de eu saber disso, pelo humor. Né? Ele não sabe só de humor, mas tem muita coisa de humor na letra dele, e pela narrativa, são meio cinematográficas as músicas dele, né? Dizem até são meio crônicas de São Paulo, da coisa toda. Ó, vamos lá. Reparem que de uma certa forma já dá para ver um pouco da fisionomia dele surgindo aí, né? Lateral, pescocinho mais fino.
ele tinha esse sorrisinho meio com a testa franzida, né? Então dá esse misto de tristeza e alegria. Acho que essa coisa da tristeza e alegria era muito forte no Adoniran, assim. As letras das músicas dele envolvem sempre acontecimentos com personagens onde ou rola algo meio desgraçado ou rola algo engraçado. Mas agora eu tô vindo com um tom mais escuro, ó, e um pouco mais definitivo, de uma certa forma, né? Agora eu já vou começar também a ser um pouco mais incisivo na marcação da sombra. E do meio tom. Já preparando de uma certa forma para a luz e sombra que está por vir. Eu vou aproveitar aqui, ó, pegar uma espécie de um violeta. Antes que seque. Já vou aproveitar para fundir algumas das sombras. Aqui, ó. Tá. Vocês perceberem, antes da aquarela antes do guache secar, dá pra gente trabalhar muitas técnicas de aquarela. Para quem já é aquarelista, já tem a manha do aguado, de fazer a fusão, de trabalhar no papel de algodão, é nessa hora que a gente consegue aplicar vários dos conceitos da aquarela, de fusão e emendar uma mancha na outra, né? Sempre lembro das sábias lições e conselhos que o Gonzalo Cárcamo nos dava quando era aluno dele. Inclusive o Cárcamo também está com uma campanha no Catarse, se eu não me engano, de um artbook lindo aí, de aquarela. Para quem não sabe, o Cárcamo é o maior aquarelista do Brasil, acho que dá para falar isso com uma certa tranquilidade, não querendo menosprezar o trabalho dos outros grandes aquarelistas que tem, mas o Cárcamo ele está há muito tempo fazendo coisas muito incríveis e, principalmente, ele está dando aula há muito tempo e formando muitos pintores. Muitos professores de pintura foram alunos do Cárcamo antes de começar a dar aula. Então acho que ele tem sempre que ser lembrado nesse sentido de que ele é um cara responsável por elevar o nível da pintura no Brasil, cara. O tanto de professor que ele já formou de pintura, inclusive vocês, quem se sente beneficiado de alguma forma com os vídeos que eu faço, pode ter certeza que vocês estão recebendo várias dicas do Cárcamo indiretamente, através dos meus vídeos, porque eu menciono, né, ele com uma certa frequência, que foi alguém marcante para mim, no sentido de tanto de ensinar uma técnica, quanto, eu acho que até mais importante do que a técnica da aquarela, foi me ajudar a desenvolver uma visão de pintura. O que é pintura? O que eu devo buscar quando eu estou fazendo uma pintura? E nesse sentido, não importa se é aquarela, se é guache, se é óleo. Linguagem da pintura é linguagem da pintura. Então, só para dizer mais uma vez aí, não sei em que nível de evolução que eu ia estar se eu não tivesse tido o privilégio de ser aluno do Cárcamo. Tive outros professores também, o Alexandre Heider, o Marcos Cláudio, o pessoal do Plein Air Studio,
o Latorre, que foi meu primeiro professor de pintura de verdade. Mas o Cácamo, de alguma maneira, marcou bastante. Acho que mudou muito. Na época que eu estudei com ele, mudou muito minha visão. O convívio, né? Com alguém tão foda. Ó, já não tá começando a ganhar uma carinha de Adoniran aí? É a expressãozinha dele, o jeitinho malandrinho que ele tinha. Agora aqui eu tô tentando num tom. Vamos dar uma caçar esse bigodinho dele. Agora, muito cuidado para fazer essas linhas de expressão, né? Para não exagerar, principalmente. Daí aqui, eu vou aproveitar para... tentar acabar meio esfumaçado. Tô preparando uma capa nova também, né? A gente tá discutindo aí umas ideias. Não vai ser nada de outro mundo, assim. Eu quero manter um pouco do padrão da primeira. Vou em breve falar mais dela e tá colocando aqui. E eu tô fazendo 6 páginas novas também, né? De quadrinho. Que também tem a intenção de entrar aí nesse livro novo. Ó, galera, tá indo. Como eu tô indo mais na aquarelinha, marcando com o mínimo possível, eu tô tentando isso também. Não é sempre que eu penso, mas assim, nessa eu tô tentando ir muito no mínimo possível de pinceladas. Como a ideia é fazer o mais simples possível nesse aqui. Tô tentando realmente ser econômico. Na puxada do pincel aqui. A tentação é grande, para quem pinta sabe. A tentação de colocar detalhe, depois você começa... Principalmente quando você começa a ficar mais habilidoso na técnica, você vê as possibilidades de colocar o detalhe e a mão coça de vontade. Mas só depois que você faz muitos que você percebe que não tem a ver ficar arregaçando detalhe toda hora, pelo menos. Tem que ter um motivo, pelo menos, pra eu entrar com muito detalhe. Algo que justifique o trabalho a mais e a... Ó, eu diria que eu basicamente acabei a parte transparente. Para uma pintura mais econômica, mais rápida, eu diria que a parte transparente está aí. Então eu já poderia começar com o opaco, lembrando que eu vou limpar a silhueta dele, né? No entorno. Então, agora eu vou entrar com o amarelo, que tinha um amarelo seco aqui. Mas não é a ideia, né? Trabalhar com ele muito seco é difícil de dar o tom. E colocar um magenta aqui, ó.
Vocês viram que às vezes eu começo com a tinta velha da paleta? Porque o guache ele quase funciona como uma espécie de aquarela quando ele seca. Só que tem certos aspectos do guache que só funciona com a tinta nesse estado mais pastoso. Então não dá para fazer a luz, outras coisas com essa tinta seca. Não funciona bem não. Daí é melhor colocar uma carga nova de tinta, né? E daí pintar com a tinta pastosa, não com a tinta seca. Deixa eu ver aqui então. Tá. Vou dar início num laranja, né? Lembrando que a ideia não é fazer a luz ainda, é trabalhar uns meios tons aqui. Então, um pouquinho do branco, bastante amarelo. Misturar razoavelmente bem para poder para a tinta ficar uniforme, para a cor ficar uniforme, né? Não ficar variando no meio da pincelada, trocar de cor. Vamos dar início aqui para ver. Realmente eu testo na testa, mas acho que aqui dá para testar na orelha, porque a orelha já ficou meio rebocada. Então a gente já... Às vezes, vendo essa passagem do cabelo dele, entre o cabelo e a pele, eu não quero que fique dura a borda. Então eu estou limpando o pincel. E daí eu vou puxar um pouquinho da tinta aqui, ó. Só para que a transição não fique tão dura. Daqui a pouco eu volto, inclusive, com o tom do cabelo. Ah, tem uma luzinha aqui na testa dele. Tem um tequinho de luz aqui, ó. Tá vendo que assim eu já defino a sombra na cabeça dele, do chapéu, e a luz na mesma pegada? Importante, né? Eu tava falando isso no última oficina que eu dei no estúdio de tatu lá. True Rise Tattoo, inclusive. Muito legal o estúdio, a galera. A oficina foi massa também. Agradeço a todos. E a gente estava conversando sobre lá, né? Sobre essa questão do simplificado, usar o mínimo de pincelada possível, de achar as quinas, né, no meio da forma para conseguir marcar o volume. Bacana. Achando bem massa trabalhar com os tatuadores aí da aula, os tatuadores, assim, em estúdio, tatu foi bem legal. O pessoal é muito dedicado, empolgado e concentrado e talentoso, assim. Então é interessante. Acho que o trampo do tatuador exige tanta concentração para fazer
quando o pessoal vai estudar uma técnica à parte, já ajuda muito o dia a dia deles tatuando ajuda muito. Quando eles vão estudar alguma técnica, eles saem muito bem. Então isso aí foi legal, foi diferente. Que eu já dou aula para tatuadores há muito tempo, mas é geralmente numa sala com um monte de outros alunos, quadrinista, grafiteiro, ilustrador. Agora, só tatuadores foi diferente e foi bem legal. Ó, tô esculpindo a luz agora. Vocês percebem como aos poucos não vai surgindo o 3Dzinho aqui e o volume ficando mais convincente? É engraçado quando eu olho de cima, ele distorceu um pouco porque a câmera inclina. Mas de frente tá bem legal a proporção. Então depois eu posto uma imagem escaneada na community lá do canal. Frutica o dedo. É possível. Vou colocar mais luzinha no queixo agora. Essa coisinha aqui. Depois aqui. Os dois pontos principais. Agora eu limpo o pincel e eu administro a mancha. Ó. Né? Então, insere o tom, deposita uma quantidade de tinta no papel, edita a mancha, cuida do design da mancha, a forma, né, o shape da mancha, pode chamar do que quiser. O que importa é se preocupar com a questão do design e trabalhar de um jeito que essa mancha descreva o que quer que seja que você está pintando. Eu vejo, que eu entendo a lógica, eu já fiz isso, mas eu vejo essa galera tacar a cor na área da luz e torcer para dar certo, ao invés de desenhar a mancha de um jeito que funcione. Lógico, né? Demora para ter essa compreensão e ver com essa clareza, mas eu já estou aqui alertando vocês para isso. Alertando vocês para que atentem aí à forma da mancha, ao design da mancha. Porque no design da mancha já está descrito muito da função daquela pincelada. Tem um pintor, eu não sei se é os Bukvik que fala, que é um aquarelista que eu gosto muito também. Se der para fazer com menos de uma pincelada, faz o trabalho. Que é lógico que é impossível fazer com menos de uma pincelada, mas essa é a brisa, né? Fazer com o mínimo.
praticamente não estou usando preto, né? Se vocês repararem, tem um pouco desse violeta que formou aqui, mas é do... Estou usando, misturando um pouco do preto que já estava na paleta com o magenta, que é para não virar preto mesmo. Só porque eu falei, ficou uma pedra de preto presa no pincel. Tá vendo isso aqui, ó? Você não percebe, ó, vou até tirar aqui, ó. Ó, não é nem preto, é cian. Nossa senhora, sujei tudo minha mão, agora fodeu. Não vou poder mais encostar na pintura. Mas vocês viram? Era um cian seco que tava na paleta. Grudou no pincel. Se eu não enxergo isso e tiro e dou uma pincelada aqui, vai um monte de azul onde eu não quero ali. Isso seria triste, pra mim, pelo menos. Tá vendo? E quando a gente suja muito a mão, tem que tomar cuidado pra quando pegar no papel de novo, não começar a carimbar umas cores esquisitas aí, né? Então, pintura tem que administrar essas questões junto com a necessidade de continuar a técnica. Então, estou escurecendo aqui um magenta com um cian, com preto um pouco do lado, só para procurar umas áreas mais escuras aqui que precisem de... Uma testadinha. Mais magenta. Tentando, como eu disse, ser econômico ao extremo com as pinceladas para não colocar mais detalhe do que precisa. Preciso do contraste, mas eu não preciso exceder na quantidade de detalhe. Isso é uma preocupação que sempre está na minha cabeça. Também, você vê que o contrastezinho que eu coloquei aqui já começou a funcionar. Então agora vamos de novo. Eu não quero escurecer demais a aba do chapéu. Eu não quero descolar o chapéu da cabeça dele. O meu medo de escurecer demais o chapéu é que ele vire um elemento que não faz parte do rosto. Sabe? Que vira só um... eu não quero que ele fique recortadão. Então eu quero que emende. Minha gente, estamos indo bem até, hein? Meia horinha, já está quase lá. Faltam uns highlights aí. O que eu vou fazer agora, que vai me ajudar a dar uma sensação de finalizado, é limpar as bordas aqui, ó. Né? Acertar a silhueta do chapéu, que ficou muito grande, com o branco. Colocando o branco no fundo. Tá vendo que tem um brancão aqui, cremoso? Então eu vou pegar um pincel que esteja limpo na medida do possível.
tirar o excesso de ar, molhar, mas tirar o excesso de água, né? E na verdade, ó, começar a misturar esse branco aqui sem deixar ele misturar muito com a tinta de baixo. Porque a ideia aqui é que o branco esteja branco. É lógico que não fica totalmente branco. Uma hora ele seca, ele dá meio uma cinzentada, mas nada muito grave. E isso é recortar pelo negativo a silhueta, né? Às vezes eu falo do negativo, o pessoal fica meio na dúvida. O negativo é isso, é trabalhar pelo fundo, trabalhar com o lado de fora da pintura também, não só com o lado de dentro, né? E isso também, galera, repare, eu já ouvi o pessoal falando, eu entendo a intenção de quando falam. Falar, agora você está arrumando o fundo, né? Como se eu estivesse corrigindo algo que está errado. Mas eu vou dizer para vocês, eu não sinto que eu estou arrumando o fundo. Eu não estou tirando algo que estava errado. Essas linhas de construção não são um erro, elas são parte do processo. Então, eu poderia deixar, inclusive, as linhas de construção, se eu incluísse isso na estética do trabalho. Algumas ficam, na real. Mas olha como ele já ganha uma outra carinha de definir assim. Então não é que eu estou errando e acertando. O processo da pintura é esse. Pelo menos o meu. Como eu gosto de dizer, às vezes existem tantas formas de pintar, ou podem existir, quanto existem pessoas dispostas a pintar. A questão da técnica, na real, é o que cai melhor para você, né? Eu já estudei várias técnicas de pintura, eu sei fazer pintura seguindo caminhos diferentes, mas tem um jeito que eu gosto mais, que eu faço mais, que é esse processo aqui do pintura relâmpago, que eu chamo, né? Que é o começar no transparente, depois avançar para o opaco. E esse processo que eu fico gravando um vídeo atrás do outro aí explicando. Então vocês já conhecem também. Mas esse processo não é um processo único, nem necessariamente o melhor. Porque não existe o melhor. Existe o melhor para vocês, para mim. Tipo, qual que se adequa mais, a personalidade, às vezes, né? Eu tenho um amigo, que eu gosto muito, inclusive, apesar de não admitir para ele, porque daí ele fica me zoando, que é o Eberson Santiago. Se um dia você vê um vídeo aqui, o Eberson Santiago, um abraço para você. Eu acho que ele não vê os vídeos aqui. Mas é um grande amigo, um puto ilustrador, inclusive, e ele... A personalidade dele é tão agitada, é um cara tão acelerado, que eu não consigo ver ele pintando num processo tão lento, assim. Pra ele tem que ser meio tacando a tinta, vai saindo ou não vai saindo, daí ele já atropela o trabalho, começa de novo. É o jeito que ele desenvolveu, funciona pra ele. Eu conheço ele há muitos anos, já vi ele tentar pintar outras técnicas e uma hora ele se encontrou com acrílica, no digital também ele faz muito bem, na aquarela, mas é um cara... o que eu digo é, não tem o melhor ou o pior, né, no coisa, é isso, ele treinou, estudou algumas técnicas, ele tem muitos amigos artistas que deram dica, e uma hora ele encontrou algo que funciona melhor para ele, que às vezes é mais pro digital, às vezes é mais pro tinta acrílica, né, que é uma tinta que seca rápido, e você já pode voltar a fazer algumas coisas. Como estamos indo aqui? Vamos ver agora. Eu acho que o branco já quase funcionou.
ficou um pouco opaco demais o chapéu. Então eu vou voltar agora com um cinza aqui, ó. Beleza. E eu acho que eu posso ir para para fechar a pele dele, né? Que falta da pele. Opa! Tá vendo? Fui querer segurar o pincel sujo. Daí a gente põe um branco aqui, assim, ó. Tipo um liquid paper. Lembra do liquid paper? Quando eu era moleque, ia pra escola, tinha esse corretivo. Que era pra um branquinho, né? Não sei se o pessoal ainda usa isso. Chamava de branquinho. Então agora, vou fazer um highlight nele, que é praticamente amarelo e branco. Um tiquinho do magenta aqui que está do lado. Vamos ver se não está muito forte esse highlight. Aqui. Aqui na pálpebra. Nessas dobrinhas aqui da pele dele agora. No narizinho. Ele tem tinha um narizinho generoso, o Adoniran, viu? Tipo o meu nariz também. E o Rembrandt também. Dois caras que eu já pintei que eu vi. Que tem um narizinho generoso. E são dois artistas que eu admiro muito. Que é o Adoniran e o Rembrandt. Então, estou bem acompanhado de narizes aí. Narizes grandes, pintores e artistas talentosos. Não deve ter uma relação, mas eu vou fingir que tem. Não é nariz grande em particular, né? É nariz de batata. Esse nariz de bolota, assim, né? Que é diferente de narigão. Tem muitos tipos de ser... Tem muitas formas de ser narigudo. O meu nariz é batata. Estão vendo os highlightzinhos como tá acendendo um tom aí legal na Adoniran? Aqui na orelhinha dele. Não precisa, aqui no queixo.